Segundo Crônicas, capítulo 31. Os israelitas põem fim à idolatria. Assim que os dias dedicados à celebração e aos festejos passaram, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, despedaçaram as estátuas pagãs, cortaram e derrubaram os postes ídolos e destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Logo depois de haverem derribado todos os altares pagãos, retornaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias orienta o serviço religioso. Estabeleceu o rei Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, cada um de acordo com os seus serviços religiosos, a fim de apresentarem holocaustos e sacrifício de paz e comunhão, ministrarem, guardarem, darem graças e entoarem louvores de adoração juntos aos portões do templo de Yahvé. A contribuição que fazia o rei, fruto de seus próprios bens, foi destinada para os holocaustos, para os sacrifícios realizados pelas manhãs e todas as tardes, bem como para os holocaustos do Shabat, todos os sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na Torá, a lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com os sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se ao estudo, ensino e prática da Torá, a lei de Yahvé. Assim que se proclamou esta ordem real, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram generosamente. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram com alegria o dízimo de todos os seus rebanhos e de todos os utensílios e objetos consagrados e dedicados ao Senhor, seu Deus, e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. No terceiro mês, começaram a organizar as primeiras pilhas de doações e no sétimo mês concluíram a coleta. Quando o rei Ezequias e os chefes observaram aqueles montões de ofertas, agradeceram e louvaram o Senhor e bendisseram o seu povo Israel. Então Ezequias indagou ao sacerdote e aos levitas acerca daquelas pilhas de produtos doados. O sumo sacerdote Azarias, que pertencia à família de Zadok, lhe explicou: Desde que o povo começou a trazer suas doações para a casa de Yahvé, tem havido o que comer e de que se fartar. E ainda nos tem sobrado bastante, porquanto o Senhor abençoou o seu povo. E estes montões são as sobras. Diante disso, Ezequias mandou preparar depósitos no templo do Senhor, e assim o fizeram imediatamente. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e todos os objetos e produtos dedicados. O levita Conanias foi encarregado desses deveres, e seu irmão Simei era o seu auxiliar. Jeiel, Azazias, Naate, Azael, Maate e Benaia eram supervisores subordinados a Conanias e ao seu irmão Simei, por nomeação do rei Ezequias e de Azarias, o oficial encarregado de chefiar a casa de Deus. O levita Coré, filho de Imna, guarda da porta leste, foi encarregado das ofertas voluntárias feitas a Deus, distribuindo as doações dedicadas a Yahvé e as ofertas santíssimas. Sob o comando dele estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias, que, nas cidades dos sacerdotes, com toda a fidelidade distribuíram ofertas aos seus colegas sacerdotes, de acordo com seus turnos, tanto aos idosos quanto aos jovens, sem levar em conta se os seus nomes estavam ou não nas listas dos seus antepassados. A distribuição era concedida generosamente a todos os homens de 3 anos para cima que iam à casa de Yahvé para fazer o seu serviço religioso diários, segundo o ministério que realizavam, conforme os cargos sob suas responsabilidades e de acordo com seus respectivos turnos. A lista dos sacerdotes foi elaborada conforme os seus grupos de famílias, os levitas de 20 ou mais de 20 anos, de acordo com suas responsabilidades e seus turnos. Esse mesmo registro genealógico incluía todos os filhos pequenos, as mulheres e os filhos e filhas de todo o grupo, pois os sacerdotes e os levitas haviam sido fiéis em se consagrarem. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos dos arredores das suas cidades, havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem as porções
a todo homem entre os sacerdotes, e a seus filhos, e a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro diante de Yahvé, o Senhor seu Deus. Em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à Torá, lei e aos mandamentos, Ezequias buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. 2 Crônicas capítulo 32. Judá vence as forças de Senaqueribe. Passados esses acontecimentos históricos e tudo quanto Ezequias realizou movido por sua fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes com o propósito de conquistá-las. Assim que Ezequias percebeu que Senaqueribe tinha planos para invadir Jerusalém, buscou o conselho de seus príncipes, oficiais e comandante do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes do lado de fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim foram reunidos muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região, porquanto argumentavam: por que viriam os reis da Síria e achariam água à vontade para saciar-lhes a sede? Em seguida, com grande zelo e dedicação, restaurou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres de vigia sobre ele. Edificou também outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou a Milo, o aterro, da cidade de Davi. Mandou ainda produzir grande quantidade de lanças e escudos. Designou oficiais de guerra para comandar o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou profundamente ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa do seu enorme exército, pois conosco marcha um poder muito maior do que o que está com ele. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar nossas batalhas. E todo o povo naquele mesmo momento se encheu de confiança com as palavras proferidas pela boca de Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe ofende o rei e a Deus. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todo o seu exército movimentava-se com o objetivo de sitiar a cidade de Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte advertência a Ezequias e a todo o povo de Judá que habitava nessas terras: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que depositais a vossa confiança, para que vos deixardes cercar em Jerusalém? Ora, quando Ezequias promete, Yahvé o Senhor, o nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está simplesmente enganando, a fim de deixá-los morrer de fome e de sede. E não foi este mesmo Ezequias que destruiu os altares desse Deus, ordenando a Judá e a Jerusalém: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele oferecereis vossos perfumes, queimados como incenso sagrado? Não sabeis vós o que eu e meus antepassados fizemos a todos os povos da terra? Porventura, alguma vez, os deuses daquelas nações tiveram forças para livrar a sua gente das minhas mãos? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-vos das minhas mãos? Portanto, não vos deixeis iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar o seu povo dos meus exércitos, nem das mãos de meus antepassados. Vosso Deus tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Assim, oficiais de Senaqueribe esbravejavam ainda mais impropérios contra Yahvé, o seu Deus, e contra o rei Ezequias, seu servo. Senaqueribe ainda escreveu cartas para blasfemar por escrito de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, desafiando: assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira o Deus de Ezequias não livrará sua gente das minhas garras. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade.
Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. Deus ouve a oração do seu servo. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então Yahvé, o Senhor, enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. Em certo dia, ao caminhar pela nave do templo do seu Deus, alguns de seus próprios filhos investiram contra ele e o assassinaram ao fio da espada. Deus salva o rei e seu povo. Assim o Senhor salvou o rei Ezequias e toda a população de Jerusalém das garras sanguinárias de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e lhes concedeu plena paz e descanso em todas as fronteiras. Então o povo se mobilizou e muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para homenagear Ezequias, rei de Judá. Assim, desde aqueles acontecimentos em diante, o rei Ezequias passou a ser muito respeitado por todas as nações. Ezequias é atacado pelo orgulho. Naquela época, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. Ele suplicou ao Senhor, que lhe respondeu, concedendo-lhe um sinal miraculoso. Todavia, Ezequias deixou-se dominar pelo orgulho e não correspondeu à misericórdia com que foi agraciado. Por esse motivo, a ira do Senhor se acendeu e veio como juízo sobre ele, e igualmente sobre todo Judá e Jerusalém. Diante disso, Ezequias se humilhou, reconhecendo sua atitude arrogante, assim como todo o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor se aplacou e não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Teve Ezequias muitas riquezas e glórias em abundância. Mandou construir vários depósitos, onde guardou seus tesouros, ouro, prata, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de grande valor. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e redis para os rebanhos. Edificou diversas cidades e comprou muitos rebanhos, porquanto Deus lhe concedia muitas riquezas. Foi o rei Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e mandou canalizar a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a obra que se dispôs a realizar. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela nação, Deus o desamparou, a fim de prová-lo e deixar transparecer tudo o que havia no mais profundo do seu coração. A morte do rei Ezequias. Todas as realizações do rei Ezequias, inclusive seus atos de zelo e dedicação a Deus, estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e na história dos reis de Judá e de Jerusalém. Ezequias repousou com seus antepassados e foi sepultado na colina, onde estão os túmulos dos grandes reis, descendentes de Davi. Todo Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe as mais expressivas homenagens fúnebres, e seu filho Manassés passou a assentar-se no seu trono e reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, capítulo 33, o reinado do abominável Manassés. Manassés, tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem aos Baalins e mandou construir totens, postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Edificou altares pagãos no próprio interior da casa de Yahvé, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estabelecerei meu nome para sempre. Também mandou construir altares a todo o exército de astros e estrelas do céu, nos 2 pátios do templo de Yahvé. Chegou a queimar seus próprios filhos em sacrifícios no vale de Ben-Hinom, praticou todo tipo de feitiçaria, magia e adivinhações, além de recorrer às orientações de médiuns e aos que consultavam os espíritos. Viveu agindo contra a vontade do Senhor, e seus pecados provocaram a ira de Yahvé. Manassés tomou a imagem esculpida da deusa Azerá
que havia feito e a colocou em destaque na casa de Yahvé, lugar santo sobre o qual Deus havia declarado a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. E nunca mais removereis os pés de Israel da terra que destinei a vossos antepassados, contanto que tenham zelo de obedecer tudo o que eu lhes ordenei, toda a Torá, lei, os decretos e ordenanças transmitidos por Moisés. Manassés, no entanto, perverteu Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem ainda pior do que as nações pagãs que Yahvé, o Senhor, havia aniquilado diante dos israelitas. Então o Senhor advertiu ao rei Manassés e a seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção, a prisão e o arrependimento. Por esse motivo, o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas narinas e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e, reconhecendo o seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Passados esses acontecimentos, Manassés reconstruiu e ampliou a altura do muro da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale até a entrada da Porta do Peixe, em torno da colina de Ofel. Também destacou oficiais do exército para guardar todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia mandado construir na colina do templo e em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Depois reconstruiu o altar de Yahvé, ofereceu sacrifício de paz e comunhão, adorou e louvou a Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e ordenou expressamente a todo o povo de Judá que o servisse de coração. O povo, contudo, continuava a sacrificar nos lugares altos, isto é, nos altares idólatras, mas faziam suas ofertas somente a Yahvé, o Senhor, seu Deus. A morte de Manassés. As demais realizações do rei Manassés, inclusive a sua oração de arrependimento ao seu Deus, e as palavras que os videntes e profetas lhe falaram em o nome do Senhor, o Deus de Israel, tudo está registrado nas crônicas históricas dos reis de Israel. A súplica de Manassés e a resposta misericordiosa de Deus, bem como todos os seus erros e pecados, assim como suas atitudes desleais, além dos locais onde mandou edificar altares idólatras e ergueu totens pagãos para adoração e diversas imagens e ídolos, antes do seu arrependimento, tudo está devidamente narrado nos escritos históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e o sepultaram em sua propriedade, e seu filho Amon passou a reinar em seu lugar. O reinado de Amon em Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando deu início ao seu governo e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele agiu de forma perversa, fez tudo quanto o Senhor abomina, à semelhança das más atitudes do seu pai. Amon também prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia edificado e reverenciado. Entretanto, ao contrário de Manassés, seu pai, Amon jamais se humilhou diante de Yahvé, o Senhor, mas fez pior, cometeu mais erros e pecados, elevando em muito sua culpa. Conspiraram contra ele os seus próprios oficiais e servos de confiança e o assassinaram nas dependências de seu palácio. Porém, o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon. Em seguida, proclamou seu filho Josias rei em seu lugar.